Salve, salve galera, tudo beleza por aí? Falei que a gente voltava. Então, se você se inscreveu no canal lá no finalzinho do vídeo da Libertadores, recebeu em primeira mão a notificação. Se você já era inscrito, nosso muito obrigado mais uma vez. Feliz ano novo. Este vídeo aqui com as dicas da primeira rodada do Brasileirão 2021. Não. É mais uma rodada do Brasileirão 2020 que continua em 2021. Tá certo, Tadioto? É isso aí, 28ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro 2020. Faltam aí agora, após encerrada essa rodada que a gente está falando aqui, vão faltar 10 rodadas para a gente ter o campeão brasileiro. Então, tá chegando na reta final o campeonato aí. A gente já pediu para a galera curtir, para a galera comentar, para a galera se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações. Mas o mais importante de tudo, galera, é que você comente aqui nos comentários, deixe a sua ideia sobre esses jogos. Se quiser me dar parabéns pelo que eu acerto, pode dar parabéns. Se quiser xingar pelo que eu erro, também pode xingar, não tem problema. Mas deixe os comentários aqui para a gente saber se vocês estão aproveitando esses palpites aí, se vocês estão gostando do conteúdo, para a gente continuar produzindo e trazendo coisa boa. R$100 aí na Instabet, não é isso, Gasparini? Não é sorteio, o pessoal tá perguntando se é sorteio, como é que vai participar do sorteio. Não é sorteio, você só tem que ser rápido, porque cada vídeo que a gente traz aqui, 10 pessoas que assistirem o vídeo, que não tiverem recebido premiação na Instabet, fizerem ali o passo a passo que está no link aqui na descrição, vão ganhar 100 de banca aí na Instabet, não é isso? Melhor do que essa explicação é impossível. Eu até me compliquei aqui, né? Melhor do que essa explicação do Tadioto é impossível. R$100 na Instabet tá te esperando lá. Basta você ser afiliado do Apostas FC, ou seja, criar a conta pelo nosso link e não ter recebido premiação na Instabet pelo Apostas FC em 2020, né? O ano começou, mas a gente tá na temporada do ano passado ainda. Tá tudo no link aqui na descrição. Seguinte, vamos rapidinho, vamos ligeirinho, porque são muitos jogos e muitas piques. Começando com quarta-feira, às 7h15 da noite, Grêmio e Bahia. Então, aqui a gente tem o Bahia que tá com uma race horrorosa. Se a gente pegar o Bahia nas últimas 6 partidas, perdeu as 6, então tá num caminho bem complicado aí o Bahia. Demitiu o Mano Menezes de treinador, agora aí a gente não sabe que caminho que o Bahia vai tomar, tá perigando entrar no Z4, vai enfrentar fora de casa o Grêmio que tá perigando entrar no G4, né? O Grêmio que tá ali na 5ª colocação do campeonato e não perde no Campeonato Brasileiro há 11 partidas, 12 partidas eu acredito. Então, tá fazendo uma campanha muito regular o Grêmio agora nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. Como o Grêmio caiu da Libertadores, provavelmente a vaga direta para a Libertadores é motivo do Clube Gaúcho, né? Tem a via da Copa do Brasil, mas não vai esperar por essa competição. Acredito que o Grêmio vai tentar entrar na briga direta por uma vaga da Libertadores aí via Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente o Grêmio vai com sua equipe o mais titular possível, já que não tem por que poupar jogadores. O Bahia também tem algumas dificuldades aí na montagem do seu meio de campo, né? Acredito que tem 1 ou 2 jogadores aí que não estão disponíveis para jogar, então o Bahia já vai ter que mexer em algumas peças aí para poder enfrentar o Grêmio. E eu acho aqui, particularmente, que a odd está um pouco desbalanceada. Eu acho que o Grêmio não poderia ser assim tão favorito, mas eu gosto ainda do Grêmio para vencer até com uma certa margem de vantagem aí. Escolho o Grêmio -1, handicap asiático, tá pagando 2,05, né? Acima de 2 é uma boa entrada. Eu pretendo pegar pré-live o Grêmio a 2,05, Grêmio -1, tá? Pra gente ter aí pelo menos 2 gols do tricolor gaúcho contra o tricolor baiano. E quem tá em situação desesperadora é o Botafogo, que recebe o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, 7h15 da noite. Se a situação do Bahia é ruim, a situação do Botafogo, então não vamos nem comentar, né? O Botafogo tem muitas dificuldades, é um time que dá a impressão que tem muitos jogadores ali fora da sua característica, né? Então isso traz uma desorganização muito grande para o time, e assim o Botafogo não consegue ditar ritmo de jogo contra ninguém, né? Em alguns casos, quando tem outros times que ditam um jogo num ritmo mais cadenciado, o Botafogo até consegue fazer uma frente, consegue criar algumas chances, mas não é o caso dessa equipe do Atlético Paranaense, que é uma equipe que vem melhorando nessa reta final do campeonato, e quando dita o jogo faz isso numa velocidade interessante. Então o Botafogo tem muita dificuldade em enfrentar adversários mais velozes,
esse é o tipo de jogo preferido do Atlético Paranaense, e aqui eu vejo também um desajuste grande assim na odd. Eu acho que o Atlético Paranaense não poderia estar com uma odd aí de 2,70, 2,80 no Moneyline, então eu quero explorar essa cotação aí. A minha entrada para esse jogo é Atlético Paranaense para vencer, tá pagando 2,80, é uma odd geralmente um pouco mais alta do que a gente costuma trazer aqui, mas eu acho que está bem desajustada essa linha, acho que deveria estar ali em 2,10, 2,15 essa odd do Atlético Paranaense para vencer o Botafogo, que é um time que vem mal das pernas aí, então eu pretendo aproveitar aí essa odd um pouco desajustada, a meu ver, eu acho que tem bastante valor, Atlético Paranaense para vencer o jogo a 2,80. Galera, é o seguinte, hein? Continua valendo o nosso bolão na Spin Sports. Nesta rodada estamos com a Spin Sports, R$5.000 em bancas na Spin. O link também está por aqui na descrição do vídeo. Você vai lá e concorre a estas bancas. Quarta-feira também é dia de clássico nordestino. Tem Sport e Fortaleza às 8h30 da noite na Ilha do Retiro. É um jogo bom da gente acompanhar, é aquele jogo que a gente chama aí de briga de foice no escuro, porque estão os dois lá embaixo, perto da zona da degola. São times bem irregulares. O Sport Recife é um pouquinho melhor, mas assim, eles jogam muito parecido as duas equipes, tem problemas nas suas linhas defensivas aí que erram muito em saída de bola, então o adversário que marcar um pouquinho na pressão já vai pegar esses erros aí, vai roubar a bola muito próximo do gol dessas equipes. Isso faz com que a gente tenha dois times aí com uma média de gols elevada, né? Trabalhar isso, a gente precisa um pouco de leitura de cenário também, então é um jogo bom para a gente trabalhar no live também. Quero trazer uma entrada pré-live para esse jogo, mas quero focar bastante nesse jogo ao vivo, porque eu acho que vai sair coisa boa dele, tá? A gente tem aí o Fortaleza que perdeu vários clássicos, né, especialmente para o seu rival Ceará, mas também perdeu clássicos importantes aí do futebol nordestino, não pode perder mais um, né, porque tem essa questão moral também da equipe e tem o risco da zona de rebaixamento aí, então as duas equipes são um confronto direto para ver quem escapa da zona da degola esse ano. A minha sugestão para esse jogo é ambas marcam, tá pagando aí 2,05, 2,07, é bom pegar essa odd aí acima de 2,03, 2,05 por aí, o ambas marcam nesse jogo, eu tô mais contando com os problemas defensivos desses dois times do que necessariamente com a qualidade no ataque, porque os dois também perdem bastante gols, mas eu acho que esse ambas marcam, ele vai bater, e nessa odd acima de 2 aí eu acho interessante também. Bom, esse Sport Fortaleza é briga de foice no escuro, Coritiba e Goiás, então, é briga de foice no escuro, mas sabe aquela brincadeira que você pega a pessoa, você venda os olhos, aí você gira a pessoa ali, dá algumas voltas para ela ficar meio atordoada, e ela tá com um bastão ali, tem que acertar alguma coisa? Então, você pega o Goiás, pega o Coritiba, faz isso, dá uma foice para cada um, coloca no escuro e esse é o jogo. Coritiba e Goiás é no Couto Pereira às 8h30 da noite, na quarta. Então, esse jogo aqui é um jogo que para mim é zero leitura pré-live, justamente por causa disso. Pode ser um jogo muito feio de ver, mas pode ser um jogo muito interessante também, vai depender muito da postura das duas equipes, porque os dois times têm adotado posturas diferentes em alguns jogos, né? O Coritiba, por exemplo, enfrentando adversários um pouco mais acima na tabela, fez jogos bem interessantes, e quando jogou contra times aí, como por exemplo contra o Botafogo, conseguiu perder um jogo de virada, né? Então é uma equipe que às vezes é muito valente, luta muito até o final e às vezes entrega o resultado de mão beijada para o adversário, a gente já viu isso acontecendo também. E o Goiás é a mesma coisa, né? O Goiás alterna em momentos onde tem uma disputa interessante, onde tem uma marcação mais firme, com outros momentos onde não apresenta nenhum futebol, e é por isso que os dois times estão aí afundados no Z4 com bastante dificuldades para sair dessa situação. Pretendo dar uma acompanhada nesse jogo, se pintar alguma coisa no live, eu aviso a galera lá no nosso Telegram. Você está convidado para acompanhar o nosso Telegram, tem muita coisa bacana por lá também. Os times que brigam pelo título jogam na quarta-feira às 9h30 da noite. No Maracanã tem simplesmente Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, o Flamengo ali tentando alcançar o São Paulo na liderança do campeonato. A gente sempre frisa aqui que quando a gente fala de clássicos, tudo envolve uma história repleta aí de momentos maravilhosos, de grandes jogos entre essas duas equipes, mas cada momento é um momento diferente e nesse momento especificamente as duas equipes estão aí atravessando fases bem distintas, né, dentro da competição.
O Flamengo, que já não disputa mais nenhuma outra competição, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, agora joga tudo para tentar o título brasileiro, que seria aí uma forma de encerrar o ano. O ano a gente já encerrou, né? Encerrar a temporada aí de uma forma bem interessante para a equipe do Flamengo. Está ensaiando uma arrancada aí, e o Fluminense pode atrapalhar essa arrancada, mas a gente vê aí que foi uma equipe que caiu bastante de produção com a saída do Odair Hellmann, que estava fazendo um bom trabalho aí no time do Botafogo. A impressão que eu tenho no Fluminense, a impressão que eu tenho é que a equipe do Fluminense estava com a corda esticada e o Odair era o responsável por isso, para manter aí a motivação, né, a questão anímica desse time sempre em alta rotação, e com a saída dele parece que isso deu uma diminuída, parece que o time deu uma murchada, assim, e isso a gente vê dentro de campo na intensidade do jogo do Fluminense, né? O Flamengo tem grandes jogadores, como a gente sempre fala aqui, tem um potencial ofensivo interessante, mas tem alguns problemas de defesa, e tem aí também a questão da bola parada do Fluminense, que é uma das maiores armas que essa equipe tem para enfrentar adversários de maior calibre, como é o caso do Flamengo, né? Aqui também eu gosto do ambas marcam. Eu acho que o futebol carioca sempre nos proporciona jogos mais abertos, jogos aí com uma quantidade grande de chances de gols para os dois lados. Então eu acredito que esse ambas marcam pode entrar também. Aqui está pagando 1,90 minha odd mínima para entrar. Se você quiser trabalhar acima de 1,90, eu recomendo. Abaixo de 1,90 já tem que ser um pouco mais criterioso. Mas enfim, essa é a minha entrada. Ambas marcam no Fla-Flu no meio de semana agora. E o líder do campeonato joga no mesmo horário, às 9h30 da noite, em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi, diante do Red Bull Bragantino. É uma coincidência só da tabela, a tabela está elaborada já há muito tempo, mas é bem legal, né, que os dois times joguem no mesmo horário. Pois é, aqui a gente tem um outro jogo que é um clássico também, porque o Bragantino já figurou aí entre os grandes do futebol paulista, já enfrentou esses times maiores aí, inclusive de igual para igual em algumas situações, mas a verdade é que o Bragantino hoje, na realidade que se apresenta voltando à Série A depois de muito tempo, a briga do Bragantino é para fazer uma campanha honrosa nessa edição do Campeonato Brasileiro, e conseguir aí uma vaga para a Sul-Americana seria algo interessante para essa equipe do Bragantino, que vem construindo aí uma trajetória, uma caminhada depois dessa reformulação que existiu no clube, né? Então eu acho que a briga do Bragantino se reserva mais aos adversários diretos ali, né? Então, se conseguir qualquer pontinho contra esses times da ponta de cima da tabela, para o Bragantino seria excelente, mas a prioridade, acredito que seja disputar com as equipes ali de confronto direto, né? O São Paulo é líder do campeonato, caiu da Copa do Brasil agora, a última competição de mata-mata que tinha para disputar, e agora vai focar as forças na manutenção. Eu acho que o São Paulo tem totais condições de conseguir ser campeão brasileiro, né, se mantendo na parte de cima da tabela, tem uma distância boa já do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Então a tendência é que a gente veja o São Paulo fazendo um jogo bem interessante, né, com sua equipe titular, enfim, conseguindo colocar aquela dinâmica de jogo que o Diniz vem conseguindo fazer nos últimos jogos. Vive um bom momento o São Paulo, essa é que é a verdade. Embora o Bragantino tenha algumas valências, eu acho que o São Paulo é bem favorito para esse jogo. Acredito que a cotação também está um pouco esticada para o São Paulo, poderia ser um pouco menor. Eu vou aproveitar isso então para pegar o menos 0,25 para o lado do São Paulo, pagando 1,95. Acho uma boa cotação aí, essa média de 1,90, 1,95 para o menos 0,25 handicap asiático para o São Paulo. A gente protege metade do empate aí, né? Que é um resultado bem possível aí, uma vez que o Bragantino pode se contentar com o empate, pois briga com outros times aí por essa vaga na Sul-Americana. Menos 0,25 para o São Paulo, a 1,95 é a minha entrada para esse jogo. Bom, passamos a limpo os jogos de quarta-feira, são duas partidas agora na quinta, às 7 horas da noite tem Ceará e Inter, o jogo é lá no Castelão, em Fortaleza. É um jogo interessante, eu não sei como o Internacional vai ir para essa partida, né? Tem alguns jogadores que estão fora aí por suspensão ou por lesão também, e o Ceará é uma equipe que às vezes surpreende porque faz jogos interessantes, mas eu pretendo trabalhar em live nesse jogo aí do Ceará contra o Internacional, nessa quinta-feira. Eu acho que vai ser um grande jogo, mas é um jogo com leitura para trabalhar em live essa partida. E às 9 da noite na quinta tem a provável estreia do Pofechô, né? O Vanderlei Luxemburgo estreando mais uma vez pelo Vasco da Gama, mais uma vez tentando tirar
o time do rebaixamento, o Vasco que está no Z4, e tem um jogo difícil, né, Tadioto, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. A situação do Vasco é muito complicada. O Vasco também luta para sair da zona do rebaixamento, tem aí uma missão muito difícil o Luxemburgo. A gente sabe que essa questão de salários atrasados, enfim, toda essa bagunça administrativa dentro do clube acaba indo para dentro de campo, porque o jogador também já não tem mais uma segurança de que se ele ganhar no final de semana as coisas vão melhorar para eles. Então o clube não tem uma perspectiva assim administrativa de melhora, né? Então, talvez o Luxemburgo consiga fazer o que alguns treinadores conseguem fazer no Brasil, de blindar a equipe e focar os caras para tentar somar pontos e sair dessa zona do rebaixamento, mas está bem complicado. E o Atlético Goianiense, olha, é um adversário encardido, principalmente quando joga dentro de casa. É um time que tem passes muito rápidos, um time que tem um chute de fora da área muito bom, então o Vasco tem que tomar cuidado com essas qualidades aí dessa equipe do Atlético Goianiense. Jogo difícil. Por o Luxemburgo estar chegando agora, não sei o que ele vai fazer no time, eu não arrisco fazer nada pré-live nesse jogo, mas quero muito acompanhar também para ver como vai ser a estreia do professor Vanderlei aí, nessa difícil missão de tentar salvar o Vasco da Gama nessa edição do Brasileiro. Galera, é isso. Passamos a limpo, então, a 28ª rodada do Brasileirão. Lembrando, né, Palmeiras e Corinthians não jogam. Palmeiras e Corinthians seria o derby, não vai acontecer. Assim como Atlético Mineiro e Santos, que também não acontece, jogo adiado por conta da presença de Palmeiras e Santos na Libertadores. A gente volta ao longo da semana, mais para o final de semana, com mais um AFC Dicas do Brasileirão. Mais uma vez, bom ano novo e muito trabalho pela frente, Tadioto. Valeu! Valeu, meu querido, um grande abraço aí para nossa audiência aí, voltamos aí para o final de semana, até lá. E a gente se encontra ao longo do ano aqui no canal do Apostas FC. Valeu, galera, forte abraço.